Então, hoje nós vamos entender como que funciona a mente das pessoas que se isolam e por que que elas se isolam. Então, já anota aí, gente. O primeiro traço de caráter que se forma no corpo humano é o esquizoide, tá bom? Então, a pessoa ali que se isola, já vai anotando aí que é a pessoa que tem o traço predominante esquizoide. E você vai entender o porquê que ele se isola. Por que que essa pessoa ali, ela vive uma vida de fugir da realidade, tá bom? Antes da gente entrar aqui na nossa aula, tá aqui, ó. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, corre lá e Dedo Corpo Oficial, se inscreva. Tem muito vídeo lá, tem muita aula. Tem conteúdos para homens, para mulheres, para pais. Então, corre lá depois e maratona, mas só depois dessa aula aqui, tá? E para você que está dentro da nossa comunidade, a gente vai liberar um link privado das aulas exclusiva para quem está lá dentro da nossa comunidade também. Então, perdeu alguma aula, já sabe que tem que estar na comunidade para assistir o replay. Amanhã já vai estar lá no YouTube também o replay dessa aula aqui para você que quer rever algum ponto interessante por aí. É só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. E aí eu vou falar um pouco com vocês sobre o traço esquizoide. Gente, primeira coisa, é esse nome estranho mesmo, tá? Porque aqui a gente mantém o termo científico, o termo técnico, tá? Esse nome estranho, mas essa pessoa é considerada um pouquinho estranha também, mas a gente brincando aqui, tá? A pessoa que tem um traço de caráter esquizoide, ela é formada, esse traço, ele se forma lá no período da gestação, em que a criança, né, ela está sendo desenvolvida. Foi concebida, ali, a mulher descobriu que está gestante, aquela criança já começa a ser formada lá dentro da barriga da mãe, e o traço também começa a ser formado. Então, desde que você foi gerado lá no ventre da sua mãe, o traço de caráter esquizoide começa a se formar. E o que que faz você aí, depois eu vou querer saber de vocês que estão aqui, que ainda não fizeram análise corporal, o que que faz essa pessoa ser mais ou menos esquizoide? O que que faz você se isolar mais, fugir mais da realidade, do convívio social, ou muito pelo contrário, amar o convívio social, amar estar com pessoas, né? Com o próximo traço de caráter, que é o oral, que a gente vai falar na próxima aula. Então, o esquizoide, ele vai ser formado no período da gestação, e essa criança, ela não sabe o que está acontecendo no mundo externo da mãe. Porém, o ambiente dessa criança, o mundo dela, se resume lá à barriga, ao útero, à parede do útero daquela mulher. E todas as vezes que essa mulher, ela passar por algum impacto emocional, por alguma preocupação, seja como ela vai sustentar aquela criança, seja porque ela é nova demais, ou seja porque ela trabalha muito e ela não consegue, né, lidar com aquela situação da gravidez, ou é uma gravidez de risco, ou o pai daquela criança não assumiu a gestação, ou foi uma gravidez não planejada ou não desejada. Enfim, 1 milhão de motivos para aquela mulher ficar preocupada. Aquela criança, ela começa a perceber o quê? Todas as vezes que a mãe fica preocupada, ela manda menos corrente sanguínea ali para o útero. Então, o útero começa a ficar duro, enrijecido e frio. E aquela criança entende o quê? O mundo dela se resume à parede do útero da mãe. Então, todas as vezes que essa parede do útero fica desconfortável, fica fria, dura, enrijecida, essa criança entende que ela está sendo rejeitada. O ambiente, o mundo dela está rejeitando ela, tá bom? E como todo, para a gente sobreviver a todas as dores que a gente enfrenta na nossa vida, desde a gestação não é diferente. O nosso cérebro, ele começa a dar para nós mecanismos de defesa para a gente sobreviver a essa fase. Então, o cérebro manda qual informação para essa criança? Para você sobreviver, você vai precisar mandar mais energia para a cabeça e menos energia para o corpo, para você não se mexer tanto. Então, essa criança ela vai ficar o quê? Mais no mundo das ideias. Ela vai mandar muita energia para o cérebro, que é a região que está sendo desenvolvida, e menos energia para o corpo, para essa criança não se mexer tanto lá dentro da barriga, lembrar a mãe que ela está lá dentro e o mundo dela voltar a ficar desconfortável. Então, quando essa mulher. Tá, tá com o áudio ligado. É, Então, todas as vezes que essa mulher, ao contrário, né, não está preocupada, ela está relaxada,
ela está ali em momentos em que ela consegue estar relaxada, essa gravidez desejada, ela está transmitindo isso para essa criança, a criança ela começa a se mexer dentro da barriga, ela entende que o mundo dela está esperando por ela, que o mundo está desejando ela, tá bom? E aí, como eu disse para vocês, para cada dor que o nosso subconsciente sente, ele dá mecanismos de defesa. O cérebro começa a desenvolver mecanismos de defesa, que é o quê? O esquizoide ele vai ter um medo gigantesco da rejeição, então ele vai fugir de todas as situações que pode ativar essa dor nele. Porém, de recurso, de força emocional, essa pessoa ela vai ser muito imaginativa, muito criativa, muito inteligente. Isso porque ele mandou muita energia para o cérebro, lá dentro da barriga, e essa pessoa ela tem um raciocínio muito rápido, ela é muito inteligente. Ela é aquela pessoa que você está explicando as coisas para ela, ela já pegou há muito tempo, e às vezes ela vai falar assim, tá, eu já entendi, mas você nem terminou de falar ainda, ela já tá. Tá, eu já entendi, continua, vai pro próximo, entende? Porque ela entende, ela pega as coisas muito rápida no ar, tá? A gente vai falar um pouquinho das características físicas e bastante sobre as dores, os recursos, as forças e fraquezas desse traço de caráter também. Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês entenderem, tá? Então, ali a mulher está gerando, aqui já tem um bebê que já nasceu, então o esquizoide ele se forma até os 10 dias de vida da criança, né? Depois do parto, é 10 dias, esse traço continua sendo formado, e isso por quê? Porque pós-parto, essa criança ela precisa do quê? Daquele olho no olho, do aconchego, tá? E muitas vezes, o que pode influenciar essa pessoa ter mais ou menos esse traço também no pós-parto é o quê? Aquele parto que foi muito complicado, a mãe não teve, né, aquele primeiro contato, a mãe não pôde pegar aquela criança no colo imediatamente, a criança teve que ir para uma incubadora, ou teve que passar por uma cirurgia de emergência para ter a vida salva. Vários fatores também que esse traço ele continua sendo formado no subconsciente da criança, tá? Aqui embaixo vocês veem um homem bem magrinho, com a cabeça maior, o corpo mais cheio de quinas, bem magrinho mesmo, que é uma característica física da pessoa com traço de caráter esquizoide predominante. E aqui vocês podem ver também esse ator aqui, que ele tem um olhar bem característico do esquizoide, tá? Que é um olhar com os olhos maiores, mais esbugalhado. Ele tem essa dificuldade em conectar e em olhar olho no olho, tá bom? Então agora a gente vai. Opa, deixa eu passar aqui. Trouxe aqui para vocês, só para memorizar, então, a formação, né? Da concepção até os 10 dias, até o primeiro mês de vida ali, ele continua sendo formado. Formato do corpo, a pessoa ela vai ter uma cabeça maior, o corpo bem alongado e cheio de quinas. E, gente, tudo tem uma explicação, eu já vou contar para vocês, tá? Reforçando, a dor principal desse traço é a dor da rejeição. Porém, o recurso, a força do esquizoide vai ser o quê? A capacidade imaginativa intensa. Ele é muito lógico, ele tem aquelas ideias fora da caixa. E eu vou aprofundar um pouco mais com vocês aqui, uma aula que eu só dou nas nossas formações, onde eu ensino, né, as pessoas que querem aprender a ler o formato do corpo das outras pessoas, que é o quê? O esquizoide, ele tem um corpo cheio de quinas, porque ele quer passar uma informação para as outras pessoas, né? O nosso corpo, ele comunica tudo, tá bom? Mesmo sem nós falarmos nada. Eu disse que ele tem um olho, né? Um olho maior, uma cabeça maior. Por que que o esquizoide tem uma cabeça maior? E ela é maior proporcionalmente ao corpo, tá? Porque ele tem um cérebro generoso, ele tem um cérebro que raciocina muito rápido, que é mais racional, que é genial, que tem ideias fora da curva. É, ele tem essa cabeça justamente por isso, porque a gente fala que ele carrega um cérebro generoso. Porém, os olhos esquizoide vai ser olhos maiores, porém, ele vai ter dificuldade em te olhar nos olhos. Então, sempre que você conversar com alguém, ou se você for essa pessoa, e você não consegue falar por muito tempo olhando nos olhos das outras pessoas, saiba que você pode
estar fugindo da dor da rejeição. Talvez você possa olhar para o olho da pessoa com uma intenção de se conectar e aquela pessoa desviar o olho de você ou ela não fazer aquela comunicação contigo. Por quê? O olho no olho traz essa pessoa para a realidade. E muitas vezes o esquizoide, ele vai conversar com você olhando para o chão. Então, percebeu que a pessoa, embora ela esteja prestando atenção na conversa, ela está olhando para o chão, ela está olhando para outro ponto que não seja para você, muito provavelmente essa pessoa vai ter o traço de caráter esquizoide alto também, tá? E por que, Ariana, que ela tem, né, o corpo mais magro, cheio de quinas, cheio de ossos aparentes, né? Primeiro, o corpo dela vai ser mais magro, porque a gente volta lá na gestação, que a criança ela mandava mais energia para o cérebro, para a cabeça. Então, ela não mandou tanta energia para o corpo e o corpo dela não se desenvolveu tanto, tá? A fase da gestação foi mais impactante do que as outras e esse traço se tornou predominante nessa criança que cresceu e hoje ela tem um corpo que não tem tanta energia. Por que as quinas? As quinas é porque o esquizoide quer passar uma mensagem de que eu não gosto de abraços. Eu estou aqui com ossos aparentes, que geralmente a gente não quer ficar abraçando muito aquela pessoa que é muito magra, né? Parece que vai machucar a gente, ou parece que a gente vai quebrar aquela pessoa. E aí o esquizoide ele tem esse corpo justamente porque ele passa uma mensagem oculta, uma mensagem do inconsciente dele de que ele não gosta de abraço, de que ele não gosta de toque físico, e por isso o corpo dele não é nada fofinho como o do oral ali para você morar daquele abraço, né? Quem gosta de abraço aí é aquela pessoa que abraça ali, o abraço de 40 segundos, de minutos e fica ali agarradinho, fica bem abraçadinho. O esquizoide já não gosta disso, já fica aí a dica para vocês, tá bom? Deixa eu passar aqui para o próximo. E aí nós temos o quê, gente? Nós vamos ter as fraquezas desse traço, tá? E qual que vai ser a fraqueza do esquizoide? Ele vai ter algumas fraquezas. Eu trouxe aqui as principais para vocês irem conhecendo, irem se identificando também. Poxa, isso daqui então é desse traço. O meu esquizoide pode estar na dor. E detalhe, você pode ter 5%, 10%, 20% do traço esquizoide. Que se ele estiver na dor, você precisa parar para cuidar dele. Porque o esquizoide na dor, ele pode fazer com que todos os seus outros traços, se você não souber cuidar de cada um deles, fiquem na dor também. Isso porque como ele, né, o cérebro ele tem a mente dele é muito rápida, a mente dele tem pensamentos muito acelerados. Ele fica na dor, ele se torna muito pessimista. Então, se a minha mente está tendo esses pensamentos pessimistas, ela vai mandar a informação para o restante do meu corpo, e aí os outros traços podem entrar na dor também, tá bom? Então, a fraqueza principal do traço esquizoide é o quê? É, quando ele se expõe demais ou quando ele tem as suas ideias rejeitadas por muito tempo. Ele está ali em um ambiente em que ele compartilha as ideias dele, ou ele chega com alguma sugestão, alguma coisa nova, que ele quer que as pessoas pelo menos ouçam ele, e as pessoas não param para ouvir. Ou quando exigem que aquela pessoa fica se expondo muito. Eu lembro que uma vez eu entrei numa loja. E a atendente, ela era muito esquizoide. E na hora eu já percebi ali que para ela era muito desconfortável ficar atendendo as pessoas. Por quê? O esquizoide, ele prefere ficar mais tempo sozinho, ele prefere trabalhos, né, de bastidores, backstage, ele prefere ficar atrás do computador, ou ficar se protegendo ali de alguma forma, fugindo do convívio social, fugindo do contato social. A não ser que essa pessoa tenha outros traços ali que gostem, né? Que gostem do convívio social, é, que sejam mais sociáveis, digamos assim. Então, logo que eu percebi isso, eu já deixei ela mais confortável, né? Não, quando eu decidi aqui o que eu quero, eu te chamo e tudo mais. Por quê? Porque eu já tinha feito a leitura daquela pessoa através do formato do corpo dela. E essa é a mágica que a análise traz para gente. Esse conhecimento dos traços. Poxa, o meu filho, ele tem esse formato de corpo que você está falando, Ariana, e realmente ele tem esses comportamentos. Como que eu faço, né, para identificar isso?
começou a ter esses comportamentos que eu tô falando aqui para vocês, de fraqueza, é porque essa pessoa ela está na dor do traço, tá? Tá tendo que se expor muito, compartilha as ideias e ninguém nem para ouvir, ou tá sempre criticando, ah, essa ideia aí é maluca, você tá viajando, essa ideia aí não vai dar certo. Isso também coloca o traço esquizoide na dor, tá bom? Outra fraqueza. O esquizoide, ele lida muito intensamente com a sensação de não pertencimento e ele acaba desvalorizando a própria existência, tá? Então, ele acredita que todas as vezes que ele tenta existir ou que ele tenta se conectar com alguém, que ele vai estar incomodando. Ou é aquela pessoa que fala assim, nossa, realmente, eu não sou desse mundo, parece que eu sou eu nasci de outro planeta, eu não me sinto pertencente a esse mundo. E um dos comportamentos também é o quê? Que ele vai fugir para o mundo imaginário, para o mundo virtual, seja um livro, seja filmes, ou seja até mesmo dormindo, que essa pessoa, o quê? Ela vai sonhar, ninguém vai rejeitar as ideias dela, ninguém vai rejeitar aquilo que ela faz. Isso é muito do esquizoide na dor também. Por quê? Ele não quer estar no mundo real, traz uma dor muito grande para essa pessoa que tem esse traço de caráter. Então, muitas vezes ele vai realmente querer fugir. E aí, ele não se sente pertencente. Tá? Uma das maiores fraquezas do traço esquizoide é que ele sente realmente que ele não pertence à família dele, ele não pertence ali ao ambiente de trabalho, ele acaba só sobrevivendo às dores, ele acaba só sobrevivendo nos ambientes, e muitas vezes os ambientes que estão mantendo esse traço na dor, principalmente se é um ambiente o quê? Que não permite ele ter os momentos nele de caverna, os momentos dele sozinho, em que ele tem que estar sempre interagindo com outras pessoas. Pode também colocar esse traço na dor, tá? E ele mesmo acaba o quê? Desvalorizando a própria existência. Para que eu existo? Eu só incomodo as pessoas. Nada do que eu faço as pessoas aceitam, as pessoas só me rejeitam. E isso acaba fortalecendo crenças na mente do esquizoide. Então, assim, se você se identifica com esse traço aqui, o trabalho que tem que ser feito é, tem que começar assim, lá na raiz, realmente para tratar de uma vez por todas essa dor, essa sensação de inadequação, essa sensação de que todo mundo te rejeita, porque na verdade, muitas vezes o que você pode estar fazendo é transferindo, convertendo, né? As pessoas rejeitam as suas ideias, mas você acredita que elas estão rejeitando você. É um dos comportamentos também que o esquizoide tem. É compartilhar as ideias com as pessoas, muitas vezes as pessoas só rejeitam a ideia dele. Só que ele faz o quê? Ele acredita que as pessoas estão rejeitando ele e não as ideias. Tá bom? Outra fraqueza desse traço de caráter também é o quê, gente? Fuga da realidade. Ele tem um medo intenso da rejeição. Então, por medo da rejeição, poxa, eu já tô cansada de falar com aquela minha amiga e ela só joga água nos meus sonhos, me dá pedrada, ela só me critica, ela só me julga, ela não aceita as minhas ideias. Sempre que isso for reforçado, vai fortalecer no esquizoide essa fraqueza emocional, que é o quê? Eu preciso fugir da realidade. Eu preciso me isolar. Eu preciso ficar sozinho. E ele vai acabar entrando na caverna, tá? E muitas vezes essa pessoa pode o quê? Pode desenvolver depressão, pode desenvolver uma anorexia, pode desenvolver vícios em droga, vícios em jogos, vícios em diversas coisas para ele o quê? Fugir da realidade. Ele precisa sair do mundo real, que é um dos desafios, dos maiores desafios para a pessoa que tem um traço de caráter esquizoide, é o quê? Fazer com que essa pessoa fique no mundo real, já que para ele é muito melhor o mundo virtual, o mundo imaginário, porque lá ninguém rejeita ele. Bom, vamos seguir aqui. Vão guardando as perguntas e as dúvidas aí, gente. E aí, agora a gente vai observar quais vão ser os comportamentos do traço de caráter esquizoide que vocês podem observar aí. Eu já trouxe alguns aqui para vocês, mas vamos
entender mais na prática agora como que o medo da rejeição pode controlar a mente do esquizoide. Aqui, como eu falei para vocês, né? O isolamento e o distanciamento. Por que que o esquizoide, para ele se proteger, ele vai se isolar e se distanciar? Porque lá, durante a gravidez, durante a gestação, onde aquela criança estava sendo formada, o que que ela entendia? Que todas as vezes que ela se mexia, que ela existia dentro do mundo dela, que se resumia à parede do útero da mãe, ele ficava desconfortável, ele ficava duro, ele ficava frio, e ela tinha que ficar quietinha, ela tinha que se distanciar, do restante, né, da parede do útero. Então, ela ficava quietinha num cantinho. Então, isso agora na vida adulta, todas as vezes que essa pessoa sente que ela está sendo rejeitada, que o ambiente está desconfortável para ela, ela vai se isolar e vai se distanciar do convívio social, tá bom? Então, ela vai evitar contato social e ela vai se fechar, ela vai se esconder. Inclusive, até mesmo na postura corporal do esquizoide. E, gente, eu tenho um esquizoide considerado no meu corpo. E é muito engraçado, porque para mim foi muito desafiador, ainda é desafiador, manter a postura ereta, né? Aquela postura ali do rígido e do psicopata. Porque o esquizoide ele passa muito tempo da vida dele se fechando. E ele acaba como o tartaruga ninja ali, realmente, né? Aquela pessoa que ela se esconde, tá? Ela quer passar despercebida pelos ambientes, ela quer passar mais escondida. E isso, cada vez que você reforçou essas ideias, esses sentimentos, esses comportamentos, vão sendo enraizados, vão criando forças realmente lá na sua mente e que você vai precisar desconstruir de dentro para fora, para você conseguir realmente, né, vencer essa fuga da realidade, essa necessidade de se isolar com muita intensidade, porque se isolar para o esquizoide pode ser um recurso, tá bom? Mas ele precisa estar com a dor neutralizada. Se ele não estiver com a dor neutralizada, o isolamento é sinônimo de dor para o esquizoide, tá? O isolamento só vai ser bom se ele estiver no recurso e ele vai precisar se isolar para recarregar a bateria social, para continuar tendo as ideias dele, para criar, imaginar. Isso vai ser muito bom para o esquizoide. Outra fraqueza, outro comportamento aqui que vai denunciar também que o esquizoide está sendo controlado, que a mente dele está sendo controlada pela dor do esquizoide, que é a dificuldade em expressar sentimentos, tá? O esquizoide ele tem muita dificuldade em falar de sentimentos. Aquela pessoa que não vai falar o que ela sente, ela vai explicar o sentimento dela, tá bom? Então, muitas vezes, essa pessoa ela pode parecer fria ou distante, mas essa pessoa ela só está se protegendo. Não é que ela não ama, não é que ela está fugindo, não é que ela está evitando a pessoa, tá? Ela pode simplesmente amar, mas ela não vai conseguir demonstrar da forma que o outro quer que ela demonstre. O esquizoide ele vai explicar muitas vezes o que ele sente. Ele não vai sentir e demonstrar através de ato físico, de toque. Não, ele vai preferir explicar. Não, eu gosto de você por isso, por isso. Sempre com a racionalidade, ele é muito racional, tá bom? É, outra coisa também é o afastamento antes de ser afastado. Então, o esquizoide percebeu ali que a pessoa não está aceitando as ideias dele, ou não deu tanta abertura naquele espaço ali para ele se inserir, para ele se sentir pertencente, muitas vezes ele vai afastar antes que afastem ele. Então, muitas vezes essa pessoa, estou numa festa, tentei entrar numa rodinha, não deixaram, ou me convidaram para algum lugar, mas cheguei lá, não conhecia ninguém, tentei conversar com uma pessoa, não consegui. Ele não vai tentar muitas vezes, ele vai embora, tá bom? Principalmente se essa pessoa tiver muito desse traço. Se ela tiver ali uma combinação com oral, uma combinação com rígido ou com psicopata, pode ser que essa pessoa ela se force um pouco mais a se conectar com outras pessoas. Mas se ela for predominante esquizoide, vai ser muito difícil ela conseguir vencer essa barreira. E muitas vezes ele também pode rejeitar para ele não ser rejeitado.
Então, é como se fosse um mecanismo de defesa para o esquizoide, ele se afastar, ele rejeitar para não ser rejeitado, tá bom? Então, aquela pessoa que muitas vezes tem uma pessoa que está super apaixonada por ela, e às vezes por medo de se entregar naquele relacionamento, ele pode o quê? Ele pode se afastar também, com pensamentos negativos, né? Já que o esquizoide, na dor, ele tem a mesma intensidade quando ele está no recurso, né? Para ser criativo, imaginativo, ter ideias fora da caixa, ter ideias assim que podem transformar o mundo. Na dor, isso vai ser tudo pro lado negativo. Então ele vai ser pessimista, ele vai ter os pensamentos que nada do que ele faz dá certo, que as pessoas só rejeitam ele, que ele não é amado, que ele é inadequado, que ele está incomodando todo mundo. Então, percebeu que alguém está tendo esses comportamentos, já acende o alerta, que são comportamentos de dor, tá bom? Ele vai preferir sair de uma relação ou situação antes de correr o risco de ser rejeitado. Então, aquela pessoa, não sei se você aí, eu já tive alguns relacionamentos que se você demorava para responder alguma mensagem, se eu demorava para responder alguma mensagem, ou não dava tanta atenção como a pessoa gostaria de ter, ela fugia. Não, eu vou rejeitar antes mesmo de eu ser rejeitada. E só depois, isso tem muitos anos atrás, gente, eu nem tinha conhecimento dos traços. E só depois eu fui entender, poxa, essa pessoa tinha esses comportamentos aqui porque ela era muito esquizoide. E provavelmente ela estava muito na dor desse traço, né? E assim, várias pessoas que eu já atendi também, que elas falam, nossa, eu sou mais ríspida, eu sou mais grossa, e eu não consigo entender o porquê que eu tenho esses comportamentos do nada. Eu fico mais ríspida com as pessoas, eu fico mais ácida, não tenho aquela empatia, aquele acolhimento. Eu falo, não, tá tudo certo, por quê? Aquela pessoa ela está buscando autoconhecimento porque ela não quer repetir os comportamentos negativos. Então, o primeiro passo é ter a consciência, que é o que vocês estão tendo aqui na aula, que é o quê? Poxa, eu nem sabia que isso existia. Agora tá vindo muito mais clareza. E aí, descobrindo, né, quanto mais esquizoide aí a gente encontra no formato do corpo, essa pessoa ela começa a trazer o quê? Poxa, minha mãe passou muitos perrengues durante a gestação, a minha mãe teve que trabalhar até os 9 meses, ou o meu pai perdeu o emprego e a família passou por dificuldade. Ou a minha mãe quis me abortar. Eu já tenho de pessoas que a mãe, até o 4 mês de gestação, tomou substâncias abortivas, tentando tirar aquela pessoa, e hoje ela lida com uma dor da rejeição altíssima. Então, o trabalho que a gente faz com essas pessoas tem que ser muito profundo, porque realmente tem que ir lá na raiz para trazer clareza para essa pessoa, não só aquela consciência superficial, mas trazer a profundidade desse conhecimento e como essa pessoa vai fazer para vencer essa dor, esse medo da rejeição. E não deixar que esse medo aí, essa dor fique controlando demais a mente dela. Outro comportamento também que vai denunciar dor do esquizoide: apego excessivo ao mundo mental. É aquela pessoa que ela fica viajando no mundo dela, ela consegue estar com o corpo presente em um determinado lugar, mas só de corpo presente, porque a mente dela está viajando ao redor do mundo. Ela está pensando, sabe, na Lua, ela tá viajando lá para Marte e o corpo dela tá ali presente. Por quê? O esquizoide ele tem um apego excessivo ao mundo mental. E aquelas pessoas também que muitas vezes não vai ter muita paciência, tá? De se conectar com pessoas que não tenham o mesmo conhecimento intelectual. Então, o esquizoide ele vai gostar de conversar o quê? Com pessoas que são tão inteligentes quanto ele, com pessoas que podem agregar com ideias tão geniais ou mais geniais do que as deles. É aquela pessoa que geralmente vai ser tida como antissocial, por quê? Ele vai ser muito seletivo, ele não vai conseguir se conectar com pessoas que conversem de trivialidades, de coisas banais. O esquizoide ele gosta de assuntos profundos, né? Ele tem aquela mente que gosta de estudar, que gosta de buscar coisas diferentes, né? Filosofia, astronomia, aquelas coisas mais diferentes, coisas de nerd, gente. Os esquizoides aí são os famosos nerds, né? Eles vão ter esse apego
a inteligência, a mentalidade deles, e muitas vezes eles podem se sentir superior às outras pessoas. Então, isso também aí é um comportamento que denuncia que esse traço está na dor, é um comportamento negativo, tá bom? Então, ele vai viver mais na mente do que no corpo, como eu disse para vocês. Ele pode o quê? Estar aqui com você, né? Igual eu estou, só que eu estou aqui dando aula, mas vamos supor que você aí do outro lado é um esquizoide, você vai estar viajando. Eu tô aqui falando, dando o meu máximo para vocês, dando o meu melhor, e o esquizoide ele vai estar, nossa, esse conhecimento eu quero aprofundar, e ele vai viajando, ele consegue devagar ali, tá bom? E ele vai ter muita dificuldade em estar presente nos ambientes. Então, percebeu que o esquizoide está muito tempo ali no mesmo lugar, já sabe que ele não está mais presente, ele só vai estar com o corpo ali, mas a mente dele já foi embora há muito tempo, tá bom? Corpo retraído e olhar mais distante. Já falei aqui para vocês do porquê do corpo dele mais retraído, o corpo se protegendo e do porquê o olhar distante. É, Por quê? A linguagem corporal transmite o quê? A linguagem corporal do esquizoide transmite afastamento e proteção, tá? O que afasta ainda mais as pessoas. Então, hoje já consegui ganhar um pouquinho mais de massa, mais de peso, mas teve fases na minha vida, há 10, 15 anos atrás, em que eu era muito magra, que eu era praticamente esquelética. E olha que eu comia muito, tá? Eu comia bem, tudo mais. Só que eu o quê, gente? Eu descobri depois, com o conhecimento dos traços de caráter, com a análise corporal, que eu tinha um percentual de esquizoide alto. Só que como eu cuidava do meu esquizoide? Isso eu nem sabia, né? Mas eu gostava muito de dormir. Eu era uma pessoa que eu hibernava. Eu começava a dormir na noite de um dia e eu não acordava no outro dia. Eu ia acordar no outro e no outro dia, né? Mal acordava para ir no banheiro, tomar uma água, mas eu dormia o tempo inteiro. Deixava. E era uma época que eu só estudava, fazia faculdade, enfim. E com o conhecimento dos traços, eu descobri que era uma fuga e um mecanismo de defesa do meu esquizoide. Então, todas as vezes que eu passava por um período de muita exposição, ou por um período em que eu tentava pertencer ali a um grupo ou a algum ambiente, e eu não era bem recebida, eu não era, não me deixavam existir ali naquele ambiente, eu preferia estar na minha casa, eu preferia me isolar, preferia dormir ou me enfiar nos estudos, né? A fuga aí dos esquizoides é o quê? Passar horas e horas estudando, sem praticar, tá, gente? Horas e horas ali, ó, só consumindo conteúdo, criando obesidade mental, obesidade cerebral, sem colocar em prática, tá bom? Então, a linguagem corporal, esse corpo mais magro, esse corpo sem tanta energia, já transmite que aquela pessoa o quê? Ela não está enraizada no mundo real. Ela prefere o quê? Tá no mundo virtual, no mundo imaginário, porque lá ninguém rejeita ela é bem aceita, na mente essa pessoa ela não tem dificuldade em se aceitar no mundo mental, tá bom? Vamos lá aqui agora. Eu trouxe aqui algumas forças para vocês identificarem aí também. É, não vamos falar só de fraqueza, né, gente? Vamos falar aqui um pouco das forças do esquizoide também. Que é o quê? A criatividade, a inovação, alta capacidade analítica. Que é isso, Ariana? Ele tem uma capacidade, assim, ele consegue viajar nos números, ele consegue, você entrega um parágrafo de um texto pro esquizoide, ele vai criar um livro com aquele parágrafo que você lê para ele, porque ele tem uma capacidade gigantesca de analisar o que você entregou para ele, de criar, de inovar, de transformar algo que já existe em algo mais surpreendente ainda, inovador. É a mesma coisa que a gente encontra ali no. Quem aí não tem um iPhone em casa, né? Mas vocês pegam os primeiros iPhones que existiram, eles foram sendo o quê? Aprimorados, porque o fundador lá tinha um esquizoide altíssimo. É o Ai, gente, eu sempre confundo, acho que o Bill Gates. Eu sempre confundo o Bill Gates com o Steve Jobs. Mas, enfim, o fundador da Apple, ele era um esquizoide no recurso, que ele não desistiu de colocar a ideia dele em prática. Ele recebeu vários nãos e ele não desistiu, tá?
ele fez o quê? Ele foi atrás de pessoas que conseguiam executar as ideias dele. E hoje a gente vê aí uma empresa trilionária, né? Uma empresa de muito sucesso. Por quê? Porque a gente teve um esquizoide. Provavelmente ele não sabia que ele era um esquizoide, mas ele era quase um gênio, tá? Que usou a criatividade e a inovação para transformar aí a tecnologia no mundo todo, tá bom? É, O esquizoide vai ter uma força gigante também, uma força muito grande, para se conectar profundamente com temas filosóficos e espirituais. Eles têm uma capacidade muito grande também de contemplar a natureza, embora ele não seja sensível como os orais, ele tem uma capacidade de se conectar com o mundo espiritual, com a natureza. Ele tem isso bem aguçado nele e também de aprofundar nos estudos, sabe? Assuntos filosóficos, assuntos mais profundos, tem muito a ver também com o esquizoide. E aí, autonomia e independência. Como assim, Ariana? O que é essa autonomia? Gente, o esquizoide, ele é aquela pessoa que já é seletivo, então ele não vai ser apegado. Muito diferente do oral, do masoquista, que fica ali, né, apegado a pessoas, apegado a coisas. O esquizoide não, ele é desapegado. Ele é independente, ele é autônomo, é aquela pessoa que vive muito bem sozinho, que muitas vezes ele vai até preferir viver sozinho. É, Ele tem uma independência muito grande, até porque essa questão da independência do esquizoide, ele não vai buscar o quê? Pedir ajuda para as outras pessoas. Ele vai muitas vezes preferir não conseguir, não fazer o que ele gostaria de fazer, tá? Principalmente se ele estiver na dor, do que incomodar alguém para esse alguém fazer para ele. Então, ele é muito autônomo. Outra coisa que ele faz, se ele quer descobrir alguma coisa, ele mesmo, ele é autodidata. Ele vai lá, vai pesquisar, vai, aprender as coisas sozinho. Ele é realmente muito independente, tá bom? E ele tem uma sensibilidade artística. Ele tem facilidade, né, em criar obras de arte, peças teatrais, novelas, filmes. Ele tem uma mente muito imaginativa, muito criativa e também essa sensibilidade aí para artes, tá? E é todo tipo de arte, gente. E estamos caminhando aqui para o final da nossa aula. E agora eu quero compartilhar aqui com vocês, que ficaram comigo, sobre a análise corporal, gente. Que é o quê? A análise é a ferramenta que permite você conhecer os seus traços de caráter, mas principalmente saber como a sua mente funciona, né? Hoje eu falei aqui só do traço esquizoide, e você pode descobrir aí o percentual de cada um dos 5 traços e começar a cuidar de cada um deles, mantendo eles no recurso, mantendo nas forças, né? Quem aí não quer, gente, se tornar mais criativo, mais inovador? Nossa, Ariana, eu tô com tanta ideia que não consigo nem tirar da cabeça, que tá colocar no papel, ou que você precisa, né? Se conectar mais profundamente, no seu espírito, com o criador também, você precisa mudar as coisas na sua vida, que você está preso ali ao medo da rejeição, ao medo de se sentir inadequado, de estar incomodando as pessoas. Ou você que precisa, né? Poxa, Helena, eu sou muito dependente das pessoas, não consigo fazer nada sozinho. O que que eu faço? Descobre ali o percentual que você tem do seu esquizoide, e dos outros traços, para você o quê? Neutralizar a sua dependência das outras pessoas e potencializar um pouco mais aí essa independência, sem falar das outras forças. Eu trouxe só algumas aqui para vocês do esquizoide, mas cada traço tem a sua força e a sua fraqueza, tá bom? Então, a análise, ela é a ferramenta que vai te trazer clareza sobre como você funciona realmente, quais são os padrões que você tem registrado na sua mente. Se você é mais racional, se você é mais emocional, se você está sendo comandado pela dependência emocional, se você é uma pessoa que precisa provocar a sua ambição. Tudo isso e muito mais você descobre com a sua análise corporal. Você precisa melhorar os seus relacionamentos. Nossa, Helena, eu tô tendo muita crise no meu trabalho, não consigo descobrir o que está acontecendo dentro da minha casa, com meu filho, com meu esposo, ou com a minha mãe, por exemplo. A análise ela vai te trazer clareza sobre cada uma das raízes dos padrões que são gravados aí no seu inconsciente
E outra, gente, vai te ajudar a, a transformar os seus resultados financeiros, emocionais, espirituais, os relacionamentos, sem falar que você vai se conhecer e você também vai adquirir conhecimento para conhecer as outras pessoas, tá bom? Então, descobrir aí quais são as suas habilidades, as suas forças para você, por exemplo, quer passar por uma transição de carreira, não sabe por onde começar, ou para você que não sabe por que que você não consegue tirar os seus projetos do papel, o seu corpo ele vai revelar isso. E a análise corporal é a forma de você descobrir cada uma dessas respostas.